O painel que a gente vai assistir agora, ele se chama O uso dos sistemas de mobilidade inteligente na promoção da nova agenda urbana. Vamos agora convidar para fazer uso da palavra a primeira palestrante do dia. Eu convido a Isabelle Colusso. A Isabelle Colusso, ela é da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, da Unicinos. Isabelle é graduada em Arquitetura e Urbanismo, mestre e doutorando e regional, professora na graduação e pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo na Unicinos, onde também coordena o curso de especialização em cidades, gestão estratégica no território urbano. Muito obrigada, Isabelle Colusso, pela sua participação, e você está agora com a palavra por 15 minutos. Muito obrigada, pessoal, obrigada pelo convite para estar participando aqui desse painel e dessa agenda importante para a gente estar discutindo, então, essa conexão, né, poder conversar um pouquinho mais sobre essa conexão que a gente pode fazer, né, conectando, então, o tema da mobilidade inteligente e, na minha fala, mais relacionado com o planejamento urbano, né, e depois acho que vai ser uma troca bem interessante com a Ana Beatriz. E, então, eu vou tentar trazer para vocês, né, um pouco das pesquisas, tentar trazer um panorama, né, de como é que está sendo tratado. Oi? Ah, tudo bem. Aí eu começo de novo? Não precisa apresentar de novo, né? Ok. Tá bem, então, retornando, eu estava comentando, né, sobre essa tentativa, né, então, de trazer para a minha fala, né, um pouco do que a gente vê na academia, né, desses conceitos importantes que a gente vê e pesquisa, mas também um pouco das iniciativas mais ligadas à aplicação, né, à realidade prática com essa minha experiência como consultora, então, principalmente focando em cidades de pequeno porte aqui na região sul do país, tá? Então, a ideia, né, a gente conversar um pouquinho sobre esse conceito, né, tão importante, tão falado hoje, vocês passaram dias aí discutindo cidades inteligentes, mobilidade inteligente, e quantos projetos diferentes, iniciativas diferentes a gente vê que estão surgindo pelo mundo, né, o tema que trata, né, faz parte, na verdade, de uma demanda por soluções cada vez mais sustentáveis, por práticas de convivência na nossa sociedade, e principalmente quando a gente une, né, esse conceito da criatividade com a sustentabilidade, dois grandes temas aí que a gente vê atualmente, a gente combina, então, né, a tecnologia no planejamento urbano e a participação ativa dos cidadãos dentro que são hoje vistos como uma premissa, né, para a gente falar sobre planejamento urbano, tá? Então, a gente vai falar hoje, vamos conversar um pouquinho sobre como é que está sendo tratada, né, essa questão da mobilidade. Vamos falar um pouco sobre algumas soluções inovadoras, sobre caminhos para a sustentabilidade da infraestrutura da cidade, falando bastante sobre eficiência urbana, e também como é que essas novas tecnologias podem ser aplicadas para melhorar a conectividade, como isso pode se relacionar, então, com o planejamento das cidades, tá? Eu vou, talvez, sou professora, então tem que começar com um pouquinho de conceito, tá, para quem está chegando agora, né? Só para a gente relacionar, né, do que a gente fala quando vem a palavra mobilidade, né? Talvez, só para deixar bem claro, né, que a gente está falando, na verdade, do resultado de todo tipo de interação entre os deslocamentos das pessoas e dos bens das cidades, tá? Não estamos apenas falando de veículos, passamos muito tempo fazendo a gestão de tráfego nas nossas cidades, ainda é feito e em muitos locais é o que mais se faz hoje, mas a gente hoje precisa mudar a nossa chave e falar sobre mobilidade, e entender que a mobilidade, então, se trata da interação entre pessoas e bens dentro das cidades, né? E quando a gente fala em mobilidade sustentável, é um outro
conceito ainda que a gente traz, que na verdade ela busca a integração entre todos esses modais de transporte que a gente pode ter, com o foco, na verdade, né, em conectar, em compactar, em usar o transporte coletivo, em adensar, em pedalar e em caminhar, que é, na verdade, então, um dos temas principais também quando a gente fala do outro conceito que eu trago, que é a mobilidade inteligente, né, onde o foco é das temáticas, né, muito baseado nas questões de acessibilidade. Então, a gente não pode perder, né, dentro do nosso panorama, que o foco do que a gente está fazendo quando a gente fala de mobilidade inteligente são as pessoas, né? Não são outros modais de transporte. E que a integração, né, de todos esses sistemas, na verdade, tem que ter como foco, e a perspectiva de tudo isso é trabalhar com projetos de acessibilidade local, com acessibilidade em outras escalas também, com disponibilidade de infraestrutura, né, e essa é uma das grandes questões aí que, né, a gente pode conversar, e sobre alguns sistemas de transporte inovadores, seguros e sustentáveis. Então, eu acho importante falar isso, e quando a gente fala mobilidade inteligente, parece que a gente já pensa num trem super conectado que está ligando duas cidades com uma alta velocidade. Não, só um pouquinho, tá? A gente está falando, a primeira coisa é resolver, né, como é que as pessoas, né, o pedestre, né, está saindo de um lugar e chegando a outro, porque pode ser que todos tenhamos a gente se enquadra em categorias diferentes de usuários de modais de transporte, mas todos somos pedestres, né, em determinado horário do dia, em algum pedaço da nossa vida, todos somos pedestres dentro das nossas cidades, né? Então, quando a gente fala, né, disso aliado, né, às questões de planejamento, né, a ideia desse planejamento, então, é planejar essa mobilidade urbana sustentável, tendo as pessoas, né, como centro das nossas atenções aí. E quando a gente fala, né, de desenvolvimento urbano, eu sempre digo que a gente tem que subir os degraus certos da escada, né? E a gente não pode também perder na perspectiva que a gente precisa planejar a nossa cidade se a gente quer ter, dentro do nosso panorama, chegar a atingir uma meta, né, de um dia, né, inserir projetos de mobilidade inteligente, né, dentro das nossas cidades. Isso não pode ser feito de maneira desconectada do que a gente tem nos nossos planos diretores, nos nossos planos setoriais, que são todos os instrumentos da política de desenvolvimento urbano. A gente tem que ter um consenso sobre a visão do futuro da cidade, qual é a cidade que a gente quer, e isso é dado, então, pelos planos que são realizados na nossa cidade. Aquela grande pergunta, né, que se faz de como é que é essa cidade que a gente quer viver no futuro, como é que a gente imagina essa cidade, qual é a cidade que a gente gostaria de viver e de ter na nossa convivência, né? E aí se fala muito, né, sobre os modelos de cidade que a gente pode ter no nosso caminho, né? Então, qual seria esse modelo, né, que seguiria uma cidade mais sustentável? A gente tem um tipo de cidade, né, uma tipologia que a gente chama de cidade 3D, né, mas não é cidade 3D do tridimensional, né? É a cidade 3D que a gente chama da cidade distante, dispersa e desconectada. Essa é uma cidade que apresenta uma sustentabilidade ambiental e urbana comprometida. E a gente tem que caminhar cada vez mais, né, para a cidade 3C, que é a cidade compacta, por isso que o compactar estava lá naquela figurinha anterior também, conectada e coordenada, onde a gente tem uma garantia de uma maior sustentabilidade ambiental e urbana. E a agenda, né, para cada um desses modelos é completamente diferente, né? E a gente não pode perder isso de vista quando a gente fala, né, das consequências do espalhamento urbano, do crescimento horizontal das cidades, que é uma realidade do modelo das nossas cidades latino-americanas atualmente. A gente acaba tendo como consequência, né, a dificuldade de se aplicar projetos que relacionem infraestrutura, né, que era um dos pontos da mobilidade inteligente, e também acessibilidade aos pedestres. Cada vez mais a gente amplia as distâncias e fica mais difícil conectar, fica mais difícil coordenar e fica muito mais difícil compactar, porque a gente está falando de uma cidade que tem uma escala muito grande que cada vez mais acaba distanciando as pessoas. Isso é uma questão que a gente vê cada vez mais acontecendo, né? As cidades onde eu trabalho são cidades pequenas que teriam a chance, né, de fazer e de crescer ainda de uma maneira coordenada, acabam aprovando projetos nesse momento,
né, que fazem crescer uma periferia, densificar uma periferia, distanciar uma periferia e acabam tendo um custo muito alto posterior para resolver toda a parte da infraestrutura. Então, nesse sentido, né, o que a gente poderia trazer? Trazer projetos de controle e monitoramento da densificação urbana, trazer projetos de monitoramento de dispositivos elétricos da população, rastreamento de pessoas e de recursos que são utilizados, né, localização, né, promover projetos que visam, né, resolver a questão da localização de atividades urbanas, até com a emissão de questões bem pequenas, talvez, né, para a gente falar, mas até a emissão de alvarás, a gente está vendo isso nesse momento, né, que a gente está passando, gerenciamento de resíduos, são todos temas, né, que podem estar muito conectados dentro da temática da mobilidade inteligente, que podem estar relacionados com as questões de planejamento urbano, né. Alguns exemplos que vocês já devem ter visto, mas que são relacionados aí, como em Londres o desestímulo ao uso do automóvel, né, e quanto isso tem uma redução, né, muito grande, né, nas questões de congestionamento, nas questões ambientais, com a emissão de índices de carbono, né, e o quanto, como é que a gente tem isso de forma coordenada, né, com o planejamento da cidade. Também, né, em São Paulo, que a gente tem aí o plano diretor estratégico, né, com o desestímulo ao uso do automóvel, né, então, ao redor das estações ali de mobilidade, né, e dos corredores, que são chamados, né, os eixos acabam tendo ali um raio de abrangência, né, aonde tem, então, um desestímulo, né, também a essa, além, né, de uma questão que é bem de planejamento urbano, bem conectada com a questão construtiva, que é a eliminação do número mínimo de vagas de estacionamento para novos empreendimentos em toda a cidade. Então, ao invés, né, de termos um número mínimo de vagas para os usos, hoje nós temos um número máximo de vagas para cada tipologia e procurando, então, incentivar, né, o transporte coletivo naquelas regiões onde ele existe, né? Então, as cidades, né, que buscam esse título, né, de cidade inteligente, elas têm que ter na sua agenda que o estímulo para reduzir níveis de congestionamento e encorajar, né, o usuário do transporte coletivo, ela não é mais uma alternativa, né? Ela precisa estar dentro dessa agenda da cidade, tá? Principalmente visando, então, a redução também dos impactos ambientais. E aí, né, o que dentro das prefeituras, né, tem sido feito, né, como é que esses problemas dessa cidade distante, dessa cidade desconectada, né, tem sido enfrentado pelas prefeituras, né? A gente tem que pensar, né, que existe uma política, né, de transporte urbano e que ela tem que também estar conectada com a política de planejamento que é desenvolvida. Essas políticas urbanas, elas precisam conversar umas com as outras, né? Mas, né, ainda predomina uma abordagem muito setorial, né, e aí esse é um dos problemas, né, desse planejar, mas o plano não sair do papel, existir por si só e não estar coordenado, na verdade, com a gestão da cidade, né, então não se integra na maneira como as cidades são concebidas. Então, a gente precisa, né, dentro da nossa agenda, ir além dessas questões de ação programática em transporte público e avançar muito mais na maneira como estamos regulando as nossas cidades e principalmente nos instrumentos de planejamento urbano para que a gente consiga conceber cidades mais sustentáveis, como, por exemplo, a densificação de vazios urbanos, áreas que já existem, infraestrutura, aonde a gente poderia promover inicialmente uma densificação, ao invés de ficar aprovando projetos distantes e desconectados das nossas cidades. Então, a ideia, né, é se utilizar esses instrumentos para orientar as transformações que a cidade precisa e evitar a ocupação de áreas impróprias para a urbanização, além de induzir o desenvolvimento com áreas de suporte, né, da infraestrutura que já existe, já foi planejada, né, dentro da cidade. Tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Tentei dar uma corridinha para ficar dentro do meu tempo, mas agradeço muito, tá, pela atenção e espero que a gente tenha aí um momento para poder interagir. Ana Beatriz Monteiro.
ela é do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ana Beatriz é graduada em Engenharia Eletrônica pela PUC do Rio de Janeiro, especialista em Planejamento Regional e Urbano e Economia, mestre em Engenharia Industrial e Engenharia de Transportes pela Universidade da Califórnia. Ela é mentora do Brasil Lab Urb de Inovação para o Setor Público, GovTech, desde 2016. Atualmente trabalha como especialista líder de transportes do BID no Brasil, coordenando projetos de fortalecimento institucional para o setor público nas regiões Sudeste e Sul do país. Convido, então, agora, para fazer uso da palavra, nossa painelista, Ana Beatriz. Obrigada, Ivanice. Obrigada. Estão me ouvindo? Sim. Então, obrigada, Ivanice. Obrigada também, Lisandro, pelo convite. Isabelle, colega de painel. É muito interessante esse tema que vocês pediram, especialmente para nós aqui de Banco Multilateral, né, porque a nova agenda urbana é um tema assim, que ele é muito apoiado, né, pelas Nações Unidas, que foi desenvolvido por eles, né, que eles endossaram. E é interessante também saber, não sei, eu não sou professora, Isabela, mas também gosto de dar um pouco de contexto, né, e do histórico das coisas, né? Então, assim, quando as Nações Unidas, eles apoiaram e abraçaram, vamos dizer assim, a nova agenda urbana, quando eles terminaram, foi lá em Quito, no Equador, que tiveram lá a convenção e tudo, e depois eles lançaram um documento que foi traduzido para mais de 30 idiomas, que hoje em dia é assim, por que 30 idiomas? Como os idiomas foram selecionados, que consegue atingir mais de 80% da população mundial, né? E por que essa questão? Porque, assim, o que está muito claro, que nós todos já sabemos, né, é que as pessoas querem viver em cidades. Atualmente, já 55% da população mundial vive em cidades, né, que temos aí cerca de 7,8 bilhões de pessoas no mundo, e para 2050 é mais ou menos essa que será a população que viverá em cidades. Ou seja, em 30 anos, toda a população do mundo que existe hoje, né, que a gente conhece, estará habitando cidades, né? Então, isso será quase 70% da população mundial. E, então, assim, as pessoas querem viver em cidades. Então, por isso a gente precisa pensar nas cidades, planejar as cidades e cuidar das cidades. Uma coisa interessante, né? Claro, essa pandemia teve muitos efeitos ruins e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho interessante que a pandemia trouxe foi o olhar que nós tivemos que dar para as nossas casas. Nós todos aqui somos afortunados, temos residência, temos internet, conseguimos conforto nas nossas residências, mas passamos a viver dentro das nossas casas. Então, se a gente comparar a cidade com as nossas casas, assim, é dever nosso cuidar delas e planejá-las, porque é onde nós vivemos, né? E onde viveremos ainda por muitos anos. Então, achei muito interessante, Isabelle, agradeço vários dos pontos que você colocou, que eu compartilho muito, e quando você fala assim, nas pessoas, o que eu acho que é interessante é assim, sustentabilidade e pessoas que são tão importantes. Então, assim, quando a gente pensa em sustentabilidade, a primeira coisa que vem para mim é, assim, usar mais aquilo que nós temos, usar bem aquilo que nós temos. Quando a gente fala no cidadão, nas pessoas, colocar as pessoas como centro de tudo, vamos pensar nas pessoas, também vamos pensar em inclusão. Inclusão social, inclusão de gênero, acessibilidade para aqueles que têm dificuldade de locomoção, seja física, seja auditiva, seja visual. Então, esse que é uma cidade para todos, né? Que foi muitos dos conceitos que a Isabelle mencionou e que eu compartilho com eles, né? Então, a gente vem falando sobre isso, e um dos pontos, né, como eu sabia já, que a gente já tinha conversado que a Isabelle ia falar mais das cidades e tudo, eu vou procurar falar um pouco mais também de transportes,
mas pensando sempre assim, a gente é transporte e uso do solo, que é o uso do espaço urbano, uso dos vazios urbanos, como a Isabelle mencionou, promoção do transporte coletivo, esse para você pensar em integração, né? Então, a integração é o uso mais adequado da infraestrutura e dos serviços existentes. E um tema que é muito precioso para mim, hoje em dia, é a questão que também, do mesmo jeito que é irreversível que as pessoas querem morar na cidade, é irreversível que as pessoas estão consumindo, vamos dizer assim, mobilidade como serviço. Né? Muito mais do que ter somente o sistema de transporte coletivo, as pessoas querem ou vão pegar um serviço de aplicativo, sabe assim, que é inexorável a gente esquecer, ter uma reunião dessa e não falar no nome do Uber, do Cabify, sabe, que já estão virando nome de serviços, né? Quando deveria ser um serviço de aplicativo, mas ele é tão forte na sociedade que a gente não tem como não falar, né? nessas empresas que provêm esse serviço. Então, também pensar neles, pensar em integração. Como assim? Reconhecer que as pessoas querem usar esse serviço e como tentar integrar da melhor forma possível para que os serviços por aplicativos eles não sejam assim, vamos dizer, competidores do transporte coletivo, porque nós que planejamos cidades, pensamos em sustentabilidade, queremos promover a nova agenda, a gente não pode pensar em promover, assim, incentivar o uso do transporte individual de baixa densidade, né? Então, então, essa noção de complementaridade, ela é muito importante para a gente, muito importante. E quando eu falo em integrar, uma das coisas que nós estamos fazendo ainda, não temos a solução, mas estamos desenvolvendo uma plataforma, estamos estudando modelos de negócio, onde você possa integrar os serviços de mobilidade, tá? Então, os serviços... Porque tem um conceito que surge aqui, que é, a nossa estrutura aqui no Brasil e em muitas cidades do mundo é o transporte coletivo, na sua maioria, ele é um transporte público, seja através de uma concessão, que tem um operador privado, mas é um contrato de concessão com o setor público, enquanto os serviços por aplicativo é um serviço essencialmente privado, tá? Então, tem essa questão e que nós temos que tentar integrar dentro do arcabouço legal institucional que nós temos, né? Então, assim, um setor público não pode estar comprando um serviço do Uber. Se ele vai comprar um serviço de transporte de aplicativo, aí ele tem que fazer uma licitação, tem que receber várias propostas, tem que todos aplicar. Então, tem o arcabouço legal que nós também temos que observar. Por isso que a gente está estudando aqui no BID uma forma, por isso que a gente chama de modelos de negócio, estudando vendo outras cidades do mundo, de como se possa, aqui no Brasil, com todo o arcabouço que a gente já existe, não só do ponto de vista legal institucional, que estou falando de compras públicas, mas também dos contratos de concessão existentes que precisam ser observados e respeitados, de forma que se possa ter um ambiente de colaboração entre o setor público e o setor privado para que haja trocas. Então, assim, estamos estudando tipologias de dados, de como que poderia ser feito isso, os incentivos que precisam ser dados, né, que o setor público aí pode ter um papel muito importante, que é dar incentivos àquelas pessoas que usem os aplicativos como complementar ao transporte coletivo, eventualmente ter um desconto no transporte coletivo, alguma coisa assim. De novo, estamos estudando, para nós está muito claro que precisa haver incentivos, e incentivos muito claros financeiros, para que as pessoas possam usar. Porque o que tem acontecido, mesmo eu fico em São Paulo, mesmo uma cidade grande como São Paulo, já tem lugares, já tem rotas onde o transporte por aplicativo, ele é competitivo ao transporte público. Então, isso é assim, é brutal. E com a pandemia também, aumentou ainda mais a nossa responsabilidade e o nosso desafio, porque muitas pessoas estão com medo de usar o transporte coletivo. E nós precisamos trabalhar para ajudar a melhorar essa situação, melhorar a qualidade do serviço de transporte coletivo, porque o medo é legítimo. Todo mundo que puder, ele vai se resguardar dos seus medos. Então,
E o que aconteceu, de novo, quando eu falo da nossa responsabilidade tudo aqui em São Paulo, a demanda por transporte coletivo durante os piores meses da quarentena, isso para o operador também é muito difícil, a gente tem que reconhecer isso, tem um contrato de concessão, não, pelo lado do setor público, ele não podia imaginar que uma coisa dessa poderia acontecer, então não havia previsão no contrato por isso. Do mesmo lado do operador, ele teve que arcar com custos, né, e tem custos que são adicionais muito. Então, assim, a gente tem que encarar essa situação e pensar em formas alternativas, né, de financiamento, de integração, para que haja colaboração entre as diversas ofertas de serviços de transporte e de mobilidade que existem na cidade. Uma coisa que também a gente trabalha muito para tentar disseminar, da mesma forma que a Isabelle falou, poxa, quando a gente fala em Smart Mobility, não estamos falando de um mega trem super conectado. A mesma coisa eu gostaria de chamar a atenção para o sentido de mobilidade inteligente. Inteligente não precisa ser necessariamente tecnologia avançada, ultra avançada. Inteligente e sustentável também é o melhor uso das capacidades existentes, que foi uma coisa que a Isabelle mencionou muito bem também, criatividade. A criatividade entra nisso. Como a gente vai fazer o melhor uso daquilo que nós temos, né? Então, assim, e atender as necessidades das pessoas e reconhecer medos que são legítimos, dificuldades de prestação de um serviço melhor é legítimo. Desculpa. Nós temos aqui buscar soluções. Então, por isso que eu agradeço muito o convite. Eu vou parar aqui também, estou olhando o relógio, para a gente ter tempo de abrir para perguntas ou mesmo debater entre nós, palestrantes aqui, tá bom? Então, era isso. Muito obrigada aí a todos pelo tempo e pela paciência de vocês. A Isabelle, nós já nos conhecemos de mais tempo. Eu agradeço muito, porque eu acredito que são falas complementares. A Isabelle trouxe essa visão assim, teórica, acadêmica e super ampla que ela tem, assim, do conhecimento que ela tem também, né, que enriquece muito e traz essa base toda. E eu acredito que depois a Ana complementou muito, com muita propriedade, justamente esse olhar do transporte, essa parte. Eu acho que o olhar do próprio BID mesmo, que é uma das coisas que nós queríamos ter no fórum aqui, é esse olhar da instituição que é multilateral e esse olhar mais amplo, que é super importante. Então, eu acredito que complementa muito as nossas, esse painel, justamente porque é um dos propósitos que nós tínhamos aqui, que é falar assim, como porque quando se fala em sistemas, tecnologias, né, eu particularmente eu tenho um pouco de dificuldade com esse termo inteligentes, né, o smart, seja para cidades ou para transporte, para o que for, porque a gente sabe que, no fundo, o que está rodando por trás é o algoritmo. E quem fez um desafio é quem vai fazer uso dessas tecnologias. Né? Há quem diga que cidades inteligentes nós já temos, né? Porque assim só os sistemas não estão interligados. Né? Porque nós temos Uber, assim como foi falado aqui, nós temos Uber, nós temos, enfim, vários aplicativos para mobilidade como serviço hoje, seja de um modal só ou de outros modais. Temos os sistemas também de transporte, enfim, a informação está sendo gerada e processada em diversas instâncias diferentes. O que não se faz ainda, né, é conectar isso tudo. Então, as cidades elas já são, de certa forma, inteligentes. A pergunta é, inteligentes para quem? Né? Então, cada um faz uso do seu sistema hoje. E esse olhar que vocês trazem, que visa essa integração mesmo, ele é muito interessante, essa própria discussão, assim, afinal de contas, quando o transporte por aplicativo compete com o transporte coletivo, como é que a gente resolve isso? Né? É uma equação super desafiadora que a gente tem para discutir hoje, né? E falando justamente sobre essa questão da promoção da nova agenda urbana, como valorizar as pessoas no centro dessa discussão. Talvez eu fico pensando assim, como gestor, como técnico e como gestor, né, que são dois públicos-alvo do próprio fórum aqui, como é que a gente leva isso para técnicos e gestores para que não seja simplesmente mais um grupo de ferramentas a ser implementado no serviço público, mas que a gente faça com que isso seja um meio para melhorar a vida das pessoas da cidade. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. E aí, o que eu gostaria de perguntar para vocês, mas eu estou esperando aqui, acho que não chegou muito, não chegaram perguntas ainda, até por conta das falhas aqui.
Mas a pergunta que eu faço para vocês duas, aí vocês veem quem começa, é o seguinte: como é que vocês veem a preparação dos gestores públicos, pensando principalmente em cidades de médio para grande porte? Médio porte um pouquinho maior, já que eu acho que é onde ainda tem um pouco mais de esperança de a gente conseguir, talvez, amenizar os problemas futuros, né? Como é que vocês veem o grau de preparo dos gestores e técnicos de mais alto escalão para incorporar essas tecnologias de forma racional para que elas realmente melhorem as cidades? Vocês veem uma perspectiva positiva nesse sentido? Quer começar? Sim, porque agora você deixa eu só ver aqui. Pegou num ponto assim que... Lisandro. Eu adoro. Não, porque é parte da nossa missão aqui no BID, que é o que a gente chama de fortalecimento institucional. Tá? Então, todos os empréstimos do BID para o setor público, né, você tem lá pelo menos 10% do valor do empréstimo é o componente de fortalecimento institucional. Tá? E assim, eu, na minha função de especialista, é a parte que realmente eu tenho muita responsabilidade e sou muito cobrada sobre ela, né? Porque aí a obra pública e tudo já está muito conhecida. Tá? Então, já é uma coisa que a gente domina. Então, nessa parte de fortalecimento institucional, nós temos vários treinamentos de capacitação do setor público, né? Além disso, o BID, com essa pandemia que a gente tem, qual é o histórico que a gente tem aqui na América Latina e Caribe? Os recursos do setor público estão cada vez mais escassos, né? E agora, com a pandemia, que pegou todo mundo desprevenido, né? Que teve que gastar um monte de dinheiro para cuidar das emergências que surgiram. Então, uma coisa que o BID também está fazendo é o seguinte: está desenvolvendo algumas plataformas que são de patrimônio público para doação para o setor público. Então, uma delas, que a gente já começou a implantação aqui no Brasil, é uma plataforma de controle de distanciamento social, que é baseada em algoritmos de inteligência artificial para monitorar o distanciamento social no transporte coletivo. E o que a gente tem observado nisso daqui, que já está implantado em 10 países, aqui no Brasil está sendo implantado na segunda cidade, é o seguinte: as pessoas do setor público já estão vendo outros usos para a ferramenta. Por quê? Ela é uma ferramenta muito interessante para contagem de pessoas. Então, você pode contar pessoas, então você pode ajudar para dimensionar equipes de limpeza, equipes de segurança no sistema de transporte coletivo, uma série de outros usos, por exemplo, contagem de pedestres em calçadas, uma série de indicadores que são gerados para isso. É entregue a plataforma e o custo de capacitação é dado. E, assim, vocês se surpreendem com a quantidade de pessoas boas que existem no setor público aqui no Brasil. Não sei se vocês lembram, quando o presidente Barack Obama esteve no Brasil, né, acho que tem uns 3 anos, né, que ele esteve aqui, ainda presidente dos Estados Unidos, ele falou que o futuro do Brasil estava nos jovens, né? E isso é uma coisa que eu acredito muito, e acho também que o setor público do Brasil, o futuro do setor público do Brasil também está nos jovens. Então, tem muitas cidades, a gente atende várias prefeituras, né, de cidades de pequeno e médio porte, onde você tem corpos técnicos na secretaria, às vezes podem não ter a melhor formação técnica, mas seguros estão muito abertos para toda essa capacitação que a gente dá, e assim, sem limites, sem medir esforço, e eu acredito, sim, nesse fortalecimento institucional contínuo. O BID não é o único banco multilateral presente no Brasil, todos os bancos multilaterais têm essa forma de atuação, e a gente vai continuar fazendo isso, né? Tem também o Brasil Lab, que faz startups para desenvolver soluções para os governos, né? Também para o setor público. Tem várias instituições onde visam, hoje em dia, fortalecimento institucional para o setor público, né? Então, assim, eu acredito, sim, no setor público, e por isso que eu depois tenho 32 anos de vida profissional, 30 no setor privado e 2 no setor público, e assim, muito motivada para ajudar aí nessa transformação que eu acho que o país precisa.
e pode ter. Eu concordo com a Ana, porque eu estando envolvida no meio acadêmico, estando em contato com esses jovens, né, que eu acredito também que vem aí uma nova geração muito mais qualificada e talvez muito mais conectada já com esses conceitos todos que a gente falou, né? Sustentabilidade não é uma outra coisa que vai ter que ser aprendida ao longo da sua trajetória, não, isso já vem, né, como de base, né, assim, já vem, faz parte da cultura e da formação desses jovens que estão chegando aí, né, então eu acredito também que essa transformação, ela vai acontecer em algum momento, né, porque o que eu vejo a minha realidade aqui um pouco mais trabalhar com cidade pequena a média, talvez não seja tanta pergunta do Lisandro, mas aí eu vejo uma realidade um pouquinho diferente do que a Ana Beatriz está comentando, tá? Eu acho que a gente vê, ou escuta falar e vê muita coisa acontecendo, isso não chega até esses municípios, não chega até essas pessoas, né? Então existe uma dificuldade, uma falta de alcance, talvez, e às vezes até, talvez, assim, de visão, né, da visão, assim, interna de enxergar que aquilo é possível, né, dá para fazer uma outra coisa do que vem sendo feito tradicionalmente. Então, eu vejo um pouco nesse sentido, assim, de que eu me deparo muito com a falta de qualificação de corpos técnicos, principalmente quanto menor o grupo, talvez menor a qualificação. Acho que quando os grupos são maiores, e aí quanto maior a cidade, acho que existe uma qualificação do grupo, de modo geral, isso é uma coisa interessante da gente pensar, até do ponto de vista da gestão, né? Mas eu me deparo muito com essas questões, até assim, citando exemplos aí, né? Às vezes querendo contratar um projeto, ou seja, tendo a iniciativa de contratar um projeto ou um plano importante para a sua cidade, mas às vezes não sabendo o que pedir nele, ou pedindo errado, né? Então, às vezes, assim, copiando coisas de uma outra cidade, porque foi feito em tal lugar e aquilo não tem absolutamente nenhuma adequação com a sua realidade. Então, essas questões, né, assim, ainda é a falta de capacitação, né, dessas pessoas que acabaram, não vou dizer assim, trabalhando com alguma, pegaram um projeto, alguma coisa, aquilo se adequou à sua vida, né, não fez parte da sua vida, ou aquilo não cresceu com a pessoa, né, então eu acho que isso ainda é um assunto que a gente precisa, né, discutir e ver, né, de que maneira que a gente poderia ter um maior alcance, talvez, de todos esses programas que já existem e que existem iniciativas muito boas, mas que não chegam, né, para todo mundo. Então, acho que podemos melhorar nesse sentido. Com certeza. Eu assim, Isabela, eu queria até só fazer uma correção da minha fala também, porque essa amostra que eu estou falando, dessas pessoas também são de prestatários, né, do BID. Então, já são cidades que, de alguma forma, já conseguiram pegar um empréstimo de um banco multilateral, e tudo. Eu concordo com você que tem muito trabalho para fazer, né, muito trabalho para ser feito. Ouvindo vocês agora, assim, nas duas falas, eu acho que tem um ponto interessante que eu gostaria de perguntar para vocês, até puxando o finzinho da fala da Isabel, que é a questão da qualidade. Assim, às vezes existem ideias, né? Eu trabalhei cerca de, assim, mais de 10 anos no serviço público, né? E, assim, dentro do serviço público, depois como consultor aí mais 10. Então, a gente acompanhou bem, assim, o município, estados e União também. E uma coisa que me chama a atenção é isso que a Isabelle comentou, como é difícil, às vezes, transformar a ideia que existe em um setor específico em um projeto que precisa ser bem descrito para poder ser licitado. Eu acho que vocês devem conhecer bem aquela dificuldade que existe. Às vezes tu conversa com alguém no setor público, seja a área que for, e as ideias surgem, o pessoal tem ideias, ou tu traz alguma coisa, o pessoal até aceita, recebe muito bem, e aí aparece aquela frase assim, mas tem que licitar. E aí parece que a conversa para por ali, a gente vai falar sobre outra coisa, muda o assunto, porque chegou no limitador do processo. E aí me chama a atenção duas coisas. Uma, isso que a Isabelle comentou, a dificuldade que existe, né, de fazer esses pedidos, de como descrever isso. Às vezes o pessoal não consegue pedir porque não sabe pedir. Eu acho que esse é um ponto. Uma coisa é não conhecer a tecnologia, não conhecer a ferramenta que existe, não só a tecnologia, né, mas as ferramentas que existem.
pode ser a contratação de uma consultoria ou de qualquer outra coisa. Mas eu acho que entra esse ponto assim, do saber pedir, como descrever, como entender o processo que tu quer contratar, incorporar, né? E como descrever ele. E aí eu faço a pergunta para vocês dos dois pontos de vista. Na academia, Isabelle, o que pode ser feito, ou tu vê alguma iniciativa nesse sentido de ajudar a qualificar, principalmente esse pessoal que está no setor público e que precisa aprender a fazer esses pedidos, né? Porque às vezes o técnico ele está muito focado na área dele e parece que o pedido de licitação é só do Compras. E aí ele não sabe interagir e o Compras não sabe fazer. Então, eu vejo isso porque a gente atua muito fazendo esse meio de campo. Né? Então, só finalizando a pergunta, e aí eu pergunto na sequência para a Ana, como é que ela vê isso do ponto de vista da instituição dela, do BID, né? Porque vocês lidam muito com isso também, às vezes daqui a pouco até um financiamento do município, o Estado pede, assim, tá, como é que tu vai aplicar isso? E aí às vezes tem muito recurso que o pessoal pede e não consegue executar depois. Então, acho que tem esse lado do ponto também. Então, são esses dois olhares que eu gostaria de ouvir de vocês. Esse distanciamento, né, entre a teoria e a prática é um abismo, né, infelizmente, porque além da que a prática tenha as questões específicas, né, do dia a dia, das dificuldades, né, enfim, do que surge, né, muito de baixo para cima, assim, aquela coisa, tá sempre apagando uma fogueira e não pensando, né, no longo prazo, né, isso acaba, na minha opinião, assim, fazendo com que a visão, né, do técnico ela deixe de ser ampla e acabe ficando muito restrita, né? E na academia a gente acaba passando essa visão mais ampla. Então parece que foge um pouco, né? Então assim o técnico que vai para a academia aprender parece que ele está aprendendo uma outra coisa, né? E, na verdade, por quê? Porque a realidade dele é estar sempre vendo aquele problema, né? E correndo atrás, né? Daquela solução mais pontual. E a gente tenta ensinar essa visão mais geral, né? Mais global, mais conectada de tudo. Então, eu acho que tem esse problema que é uma lacuna, assim, né? Talvez a gente tenha que ter sempre um meio do caminho aí que a gente não conseguiu afinar ainda, né? Essa questão. Mas isso que tu comentou, Lisandro, é uma dificuldade agora, eu como profissional, o contato com as prefeituras, né, é isso, assim, a gente pega, eu até já redirecionei o meu produto, às vezes, do que eu ofereço, é muito difícil hoje em dia trabalhar com um plano, por causa das licitações, né, a gente licita, tem 1 milhão de empresas, tem aquele problema do valor, baixa muito pregão presencial, essa é a realidade, né. Agora, assim, eu tô muito mais ajudando as prefeituras a fazer os termos de referência, os editais, porque as prefeituras não sabem como descrever o que elas querem, né? Essa semana mesmo eu fiquei a semana inteira em contato com um técnico de uma prefeitura de uma cidade média aqui do estado, para eu conseguir entender o que ele queria que eu fizesse, de segunda a quinta-feira, falando com ele todos os dias para ele conseguir entender o que ele queria. Então, assim, nem a pessoa não consegue exprimir a ideia. Imagina colocar no papel, né, de uma maneira que fique correta, para a gente conseguir comprar isso da maneira que a gente precisa, né, e que fique bom para o município e também para quem vai prestar o serviço. A Ana comentou isso, né? Quem presta o serviço também tem que ser interessante para o outro lado. A gente não pode ser cego nesse sentido, né? A sustentabilidade existe também do ponto de vista econômico e a gente não pode ignorar, né, essas questões. Então, eu acho que existe essa dificuldade muito grande e a gente precisa tentar preencher esse meio do caminho, assim, né, essa coisa entre esse panorama muito geral, né, e esse específico diário, assim, né, do dia a dia, da rotina da cidade e da prefeitura, né, que acaba tomando muito da atenção dos técnicos, né. Posso falar? Então, eu queria, bom, super de acordo aí com o que a Isabelle falou, eu queria só colocar, vamos dizer assim, um molho, só para terminar a fala da Isabelle, é possível dizer o seguinte, tudo isso que você falou, que é verdade, que é legítimo e tudo, troca a cada 4 anos. As pessoas, você ficou uma semana, você vem, você ensina. Nós temos os servidores públicos de carreira que vêm, mas o que acaba acontecendo nas cidades, principalmente, estado também, é que você tem os cargos comissionados, são muitos cargos de liderança, né? Isso, dos tomada de decisão. Então, embora você venha aqui, você vai desenvolver um técnico, você passa ali 4 anos, talvez depois ele não venha. Isso, para mim, também
é um ponto de muita atenção e que traz muita fragilidade. Como eu estava falando, aí a gente aqui tem refletido muito, né, sobre isso, como é que a gente poderia fazer, até porque estamos falando de 5.500 e tantos, 65 municípios em São Paulo, no Brasil, cada estado aqui, mesmo quando eu olho aqui São Paulo, são mais de 600 municípios, tudo é muito grande, né, aqui no Brasil, então a gente tem que ter escala. E aí, quando a gente pensa em escala, a gente pensa em ferramentas também, para que a gente possa trocar isso com mais facilidade. Voltando a falar, a pandemia foi ruim em muitas coisas, mas também teve suas belezas. Por exemplo, esse evento que nós estamos fazendo aqui agora, eu estou em São Paulo, você está no Sul, sabe assim, a gente conseguiu aproximar as pessoas, isso ajuda muito. Não vai ser mais tão ruim como era antes para as pessoas sentar na frente de um computador para fazer um curso online, por exemplo, porque a gente está muito mais acostumado a conversar com o computador do que antes. Eu agora estou aqui falando, eu estou olhando aqui para uma luzinha verde aqui na minha frente, mas a gente está conversando com o computador. Então, tudo isso são mudanças comportamentais que vão ficar cada vez mais aceitáveis. Então, isso que a gente tem procurado fazer muito aqui no BID, para ter um alcance maior, é ferramentas. Como eu falei, nessa ferramenta de controle e monitoramento de distanciamento social, a gente está introduzindo conceitos de inteligência artificial e tudo, porque a gente acredita muito na digitalização, na transformação digital dos estados, do estado como setor público, né, e não de um estado específico ou de um município, do setor público. Então, e para ter essa transformação digital, é muito importante esse uso de ferramentas, de algoritmos e tudo, todas essas atividades que são, vamos dizer assim, programáticas, né, vocês são repetitivos. Se puder usar inteligência artificial, usar inteligência artificial. Então, assim, a gente tem feito um investimento muito grande aqui no BID para ter ferramentas de apoio para capacitação do setor público. Porque, assim, também tem que ser fácil, porque a pessoa está ali, que você está dizendo, está naquele mundinho porque são poucas pessoas tendo que fazer um trabalho enorme que não para, é 7/24, vira e mexe, acontece um incêndio no equipamento público, ou é um alagamento numa parte da cidade, e são servidores que têm que atender, então é muita demanda que não tem incentivo para a pessoa ir buscar esse conhecimento, por isso que a gente pensa que a gente tem que entregar mais ou menos pronto, que seja fácil e que seja replicável, né, para várias cidades. Esse é a nossa aposta nesse momento. Perfeito, perfeito. Uma pergunta que chega para ambas as palestrantes. Gostaria que as palestrantes falassem um pouco sobre a questão da inclusão digital da população de baixa renda, como desafio para a evolução dos sistemas inteligentes de mobilidade. Quer começar, Ana? Posso começar. E aí, de novo, eu estou trazendo tudo para a pandemia, porque se foram transformações que eu vi. O que aconteceu? Eu acompanhei muito de perto a questão do empréstimo, né, do socorro de emergência. Então, se vocês forem pensar, ele aumentou muito o grau de digitalização das pessoas de baixa renda. Porque as pessoas legítimas, que eram destinatários desse auxílio emergencial, foram pessoas de baixa renda que qualificavam para receber um auxílio de R$600, e tiveram que aprender a baixar um aplicativo no celular, a usar aquele aplicativo, fazer um cadastro no celular. Eu trabalhei como voluntária em alguns centros, as pessoas virem assim, entregar o celular na minha mão, dizer, faça para mim. Eu falei assim, gente, não é assim, você tem que aprender e vir. Isso passaram-se alguns meses, depois de alguns meses, o governo ainda mudou a forma. Você recebia mais rápido se você usasse no seu celular transferências digitais do que se você sacasse o dinheiro, né? Porque os primeiros meses você ia na agência, podia sacar o dinheiro. Depois começou a usar, as pessoas você usa com o seu celular, você paga uma compra no supermercado, você paga o gás, o botijão de gás. Isso eu achei muito positivo, e eu acho que isso, para mim, pavimentou o caminho de poder introduzir para as pessoas o uso de aplicativos, ou pelo menos não aplicativos, que você comece a saber qual o horário do seu ônibus, quais as rotas de ônibus que tem para o seu destino, sabe? Começar a população de baixa renda também fazer isso no seu celular. E
melhor ainda se a gente conseguir pensar isso, ter aplicativos para celulares sem ser smartphone, para ser o telefone mais simples, né? Tá? Então, isso é uma coisa que eu também vejo como positivo e vejo que vai acontecer isso aqui no Brasil. E eu acho que o auxílio emergencial, a plataforma que foi desenvolvida, ajudou a abrir a cabeça de muitas pessoas de baixa renda para o mundo digital. Eu concordo com a Ana, acho que a gente está vivendo um momento de transformação muito acelerado, né? E assim, forçosamente, talvez, né? Mas tem esse lado positivo. E de uma certa maneira, né, a gente pode dizer, assim, a população de baixa renda não tem tanto acesso quanto o restante da população, né? Tem uma camada da população que não tem a mesma oportunidade, é verdade. Mas é uma transformação que está acontecendo tão rapidamente que daqui a pouco tempo, né, provavelmente esse alcance já vai estar muito mais disseminado do que está hoje. Então, é uma realidade, mas é uma realidade que vem se transformando e, como a Ana falou, né, cada vez mais com novos serviços sendo oferecidos, né, as pessoas se dando por conta de que não é mais o gadget não é uma coisa a mais, e sim faz parte, né, da sua vida, na verdade, vendo vantagem nisso, né, no momento que isso possa, de fato, agregar e trazer a transformação para a sua vida de uma forma positiva, né, eu acredito que isso seja visto de uma outra maneira muito rapidamente. Eu acredito que esse alcance aí vai ser praticamente aí uma abrangência muito maior, né, do que a gente vê hoje. Perfeito, perfeito. Olha, esse é o painel, assim, é um dos painéis que eu queria que não acabasse, porque o assunto é muito bom, né? Assim, vocês estão abordando muito bem, o pessoal está participando aqui no chat, está comentando algumas coisas, todo mundo assim, excelente colocação, excelente comentário, o pessoal está gostando muito, né? Então a gente fica bem contente mesmo, e é um assunto muito interessante, né? Mas a gente já vai encaminhando aqui ao final, e eu, assim, ainda uma pergunta que eu faria, assim, não é nem uma pergunta exatamente, mas eu pediria, assim, para a Ana comentar um pouquinho, assim, assim, qual o papel das instituições multilaterais nesse processo todo. Por que eu pergunto isso? Porque muitos colegas que estão participando conosco aqui, eles são, a maioria do pessoal, pelo que eu vi, são técnicos, gestores de municípios, né? E o pessoal nem sempre, dependendo do porte do município, tem o conhecimento do papel das instituições multilaterais. Conhece o papel da instância do município, do governo estadual, do governo federal, da universidade, das ONGs, mas as instituições multilaterais, elas têm um papel super importante nesse processo de articulação, principalmente no alto nível, em coisas que chegam para as cidades, e também o apoio direto a algumas delas. Então, se possível, eu gostaria que tu nos explicasse um pouco nesse processo todo, aonde as instituições multilaterais colaboram para as cidades, para os governos locais. Então, assim, as instituições multilaterais aqui no Brasil, que tem o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o maior parceiro do governo brasileiro em termos de empréstimo, né, e de ações, iniciativas para aqui, porque é um banco que é focado na América Latina e Caribe, né, nos 48 países aqui. Tem o Banco Mundial também, que é um banco que atende o mundo inteiro, né? Então, tem uma participação menor aqui no Brasil por conta disso, mas globalmente é um banco maior. Tem a CAF, né, que é a Condição Andina de Fomento, né, a Instituição Andina de Fomento. Tem o New Development Bank, que é o banco que se chama o Banco dos BRICS, também está aqui no Brasil. E assim, a essência de um banco multilateral é um banco de desenvolvimento, assim como o BNDES só que o BNDES é um banco brasileiro de desenvolvimento. Ou esses outros são bancos multilaterais, significam que tem vários governos que são sócios. No caso particular do BID, o maior acionista é o governo dos Estados Unidos, o segundo maior é o governo brasileiro, tem a Argentina, México, são os principais acionistas do BID. Tem todos os outros países da América Latina e Caribe também participam. Qual é o papel do BID? O BID tem três partes, três grupos. O setor público, de onde eu trabalho, tem o BID Invest, que financia o setor privado, como fosse um banco comercial, e o BID Lab, que financia startups. Sempre, em qualquer empréstimo, independente que seja, nossos empréstimos precisam promover desenvolvimento. Nós temos o que a gente chama de temas transversais, como inclusão de gênero, inclusão social,
acessibilidade, inovação, são temas que permeiam qualquer ação nossa. Então, geralmente, o dinheiro, o empréstimo do BID para o setor público, ele é mais barato do que se fossem nos bancos comerciais, porém, ele vem com compromissos do setor público para promover desenvolvimento e inclusão. Então, que é absolutamente alinhado com a função do setor público, que é promover bem-estar para a sociedade. Então, nesse aspecto, não tem um desalinhamento. E, além disso, como eu falei, todos os nossos empréstimos aqui no Brasil são com garantia soberana do governo federal e tem um componente, como eu falei, de fortalecimento institucional, que é onde existem os cursos, os programas de desenvolvimento local. Não, como nós estamos indo para o encerramento, eu pelo menos tentei fazer por aqui agora para nós podermos encaminhar a finalização do painel. Eu gostaria muito de agradecer a professora Isabelle e Ana Beatriz, foram falas que enriqueceram muito esse painel. Honestamente, eu tinha uma fala preparada, eu desisti dela para que a gente pudesse seguir a discussão aqui, porque ficou muito rica mesmo, né? Eu preferi mais fazer essa articulação, né, e seguir com a conversa aqui para que nós pudéssemos compartilhar conhecimento e trocar as experiências com vocês e com o pessoal que nos assiste também. Né? Com isso, nós estamos já encaminhando para o final do nosso fórum, do primeiro Smart Mobility Digital Forum, e o propósito desse fórum foi, eu acho que ele circula, ele orbita em torno deste painel aqui, embora todos foram importantes, né, eu acho que ele está muito conectado com esse painel quando nós falamos sobre a importância de capacitar os técnicos e gestores dos governos locais e regionais. Esse é claro, dentro daquilo que nós temos condições e alcance de fazer, né, mas procuramos construir uma equipe multidisciplinar com pessoas que vêm de várias áreas do país para que nós pudéssemos organizar esse fórum justamente para isso, para levar conhecimento para os técnicos, para o pessoal, para estudantes, enfim, para gestores, para que todos possam compartilhar desse conhecimento. Particularmente, eu não sei se vocês partilham desse sentimento, mas uma coisa que me preocupa às vezes é ver que existe muito conhecimento circulando hoje, existe conhecimento de ponta no Brasil, em vários locais, mas normalmente eles estão, quando nós estamos em tempos presenciais, eles estão em centros específicos, em locais específicos do país, e normalmente as pessoas de outras localidades têm dificuldade de acesso a esse conhecimento, e esse é um ponto, né? Tem também instituições que promovem debate assim, de altíssimo nível no Brasil, mas às vezes são para setores específicos, para grupos de trabalho específicos, e acabam não chegando para o país. E um outro limitador que eu vejo de eventos bons que existem no país é a questão do custo. Claro que quem faz um evento tem um custo e ele precisa ser compartilhado, mas muitas vezes, pensando no setor público, os técnicos, se o setor não paga, ele acaba não realizando um investimento ou comprando um curso, né, ou pagando o ingresso de um evento para participar e poder adquirir conhecimento que ele vai poder usar na sua prática depois, para a sua prática profissional, pessoal, mas também para a melhoria das cidades no país. E o propósito desse fórum aqui foi justamente isso, disponibilizar o acesso ao conhecimento. Nós procuramos assim trazer palestrantes, né? Assim, a gente jogou para cima o máximo possível o nível dos palestrantes, né? A Ana Beatriz, que está conosco aqui, é uma prova disso, porque assim, nós não nos conhecíamos, a professora Isabelle eu já conhecia, então o acesso foi mais fácil. Mas a Ana, nós a convidamos, né, representando o banco, com toda a experiência que ela tem também, e ela prontamente aceitou. Então nós tivemos pessoas que vieram trazendo essa experiência de instituições multilaterais, de ONGs que trabalham em outros países também, né? Com pessoas como a Sara Paiva, que é de uma instituição de pesquisa de outro país, esteve conosco aqui. O propósito foi esse, conectar pessoas, e é o que nós pretendemos continuar fazendo aqui ao longo desse tempo todo, né? De próximos eventos, próximas atividades, justamente isso, disponibilizar conhecimento para quem precisa, né? Eu me inseri nesse meio de cidades, de gestão. A Isabelle acho que é uma pessoa que acompanhou esse processo. Eu não venho da área de urbanismo, planejamento de cidades, então eu acabo tendo muito olhar de assim, treinar equipes, montar equipes, capacitar pessoas, né? E a gente acabou tentando levar o fórum um pouco para esse lado, discutindo a questão da cidade, discutindo a questão da mobilidade, mas tentando olhar também para quem está na ponta. Certa vez eu ouvi num evento que nós fizemos
Era sobre trânsito ainda na época, com o governo da Argentina, e um dos técnicos usou uma expressão que eu achei muito interessante. Ele disse assim, olha, pode, assim, entra governo e sai governo, mas os técnicos de quarto e quinto escalão são aqueles que mantêm tudo funcionando, porque são aqueles que não são normalmente substituídos, e são os técnicos que são concursados, enfim, são funcionários de carreira, que acabam ficando e mantendo, preservando o conhecimento das instituições. E muitas vezes é com o olhar para essas pessoas que a gente montou esse fórum, né, e realiza as nossas atividades, para poder levar conhecimento de forma acessível, de forma mais digital também, para que todas as pessoas possam ter esse conhecimento e consigam melhorar a sua cidade. Se nós sairmos desse fórum, pelo menos com as pessoas, ao desligar o YouTube, que elas ficarem pensando naquilo que nós falamos, e com aquela pergunta assim, como é que eu levo isso para a minha cidade? O que eu posso melhorar no meu processo de trabalho, né? Melhorar na minha cidade com isso que eu vi no fórum esses dias, nós já ganhamos a semana. Esse é o nosso propósito. E eu agradeço muito, né, a Ivanise, que faz parte dessa equipe que nos ajudou aqui, né, a nossa coordenadora de comunicação, também o Fernando Coelho, da Prefeitura de Salvador, a doutora Tatiana, que é do estado do Paraná, e nos ajudou, é a equipe que nos ajudou a coordenar esse processo. Agradeço também todos e todas as palestrantes que estiveram conosco aqui, os painelistas, a audiência toda, né? Vocês fizeram esse fórum ficar super assim, completo, né, com a participação de todos. Então, Isabel, obrigado pela participação de vocês. Em nome de vocês, eu agradeço todos os nossos palestrantes aqui, né, e nós encerramos esse evento, esse painel, né, e já indo para o final do evento, assim, muito satisfeitos com o resultado geral, tanto da participação da audiência como dos nossos palestrantes. Finalizando com vocês aqui, nós estamos muito contentes, muito obrigado mesmo, e esperamos poder contar com vocês nas próximas. Então, obrigado. Muito obrigado novamente a todas as pessoas que participaram, a todos os painelistas, ao Lisandro, a coordenação, Fernando e Tati, Salvador e Curitiba, e até a próxima.